Olá, pessoal! Este é o nosso primeiro podcast de gramática do Dincal Instituto de Ensino no ano de 2011. E como nós vamos falar em língua portuguesa, vamos começar mais uma vez tratando do famigerado novo acordo ortográfico. Nós vamos deixar este material no nosso site, no nosso blog da escola, para que ele sirva como material de pesquisa, sempre que houver alguma dúvida em relação à ortografia. Primeiramente, lembrando que o novo acordo ortográfico, na verdade, não é tão novo assim. Este acordo foi assinado em 1990 entre Brasil e Portugal, mas na verdade só em 2009, por um decreto de lei do presidente Lula e do presidente de Portugal, é que este acordo passou então a ser realmente praticado. É um novo acordo ortográfico e, portanto, não vai mudar a fonética da língua. Apenas algumas, pouquíssimas palavras sofrerão alterações em sua grafia. E, na verdade, são pouquíssimas palavras mesmo. Nós sabemos que a língua portuguesa hoje é uma língua falada por muitas pessoas. Somos mais de 240 milhões de falantes da língua portuguesa em todo o mundo. Na verdade, nossa língua é falada em praticamente todos os continentes. Mas, no Brasil, nós temos o maior número de falantes da língua portuguesa. Então, vejamos o que vai mudar com esse novo acordo. Na verdade, para nós vai mudar muito pouco. Portanto, não precisamos ter nenhum receio em relação ao acordo ortográfico. Mas é preciso que nós tenhamos muita segurança em relação a ele, porque a partir de 2012 é essa ortografia que nós utilizaremos em nosso dia a dia. Ela já está nos nossos jornais, nas nossas revistas, na nossa sala de aula, nos nossos livros didáticos, mas a partir de 2012 será a ortografia oficial. Então, o que muda? Na verdade, a mudança acontece só em termos de acentuação e no uso do hífen. Também nós temos uma novidade. O nosso alfabeto voltou a ter 26 letras. O K, o W e o Y voltam a fazer parte do nosso alfabeto, agora oficialmente, mas sendo usados apenas nos símbolos ou nos nomes próprios estrangeiros. Quanto à acentuação, nós temos uma novidade que, na verdade, esta novidade causou alegria. Por quê? O trema, esse acento diacrítico, ele já não era usado por muitas pessoas. Muitos brasileiros não usavam o trema e ele era um acento diacrítico obrigatório todas as vezes que nós tínhamos um U pronunciado hiátono. Então nós pronunciávamos 50, linguiça e pinguim e usávamos o trema sobre o U pronunciado hiátono. O que aconteceu? Nós não temos mais o trema. O trema não existe mais em nossa ortografia. Porém, na fala, na fonética, não houve mudança. Então não é porque nós não temos o trema que nós falaríamos 50. Que ainda é uma dúvida para muitos. Nós continuaremos pronunciando as palavras da mesma maneira, apenas não usaremos mais o trema. Bem, pessoal, além do trema, o acento agudo também deixa de existir em alguns ditongos abertos. Nos ditongos EI e OI. Só que é preciso prestar muita atenção, porque isso só acontece nas palavras paroxítonas, ou seja, naquelas em que a sílaba tônica não é a última, mas sim a penúltima sílaba da palavra. Então, por exemplo, europeia. Então, nós temos uma paroxítona formada com o ditongo EI, que é o ditongo aberto. Então, este acento nos ditongos abertos em palavras paroxítonas não existe mais. Mas atenção, porque quando nós temos o ditongo aberto nas palavras oxítonas,
elas continuam acentuadas. Espanhóis, então, continua acentuado. Europeia, ideia, não tem mais acento. Agora, uma regra bem coerente. Esta mudança foi importante. Por exemplo, nós sabemos que as palavras paroxítonas terminadas em "em" ou em "a" e "o" não são acentuadas. Então, nós tínhamos as palavras vou, enjoo, creem, leem, que eram paroxítonas terminadas nessas letras e acentuadas. Todas elas perderam o acento. Então, sempre que nós tivermos duas vogais iguais juntas, nós não temos mais aquele acento na primeira vogal. Bem, pessoal, caíram também alguns acentos diferenciais. E esses acentos estão gerando muita confusão. Nós não acentuaremos mais a palavra para quando verbo. Apesar de muitos não usarem esse acento, para verbo era acentuado, para diferenciarmos de para preposição. Então agora nós não acentuaremos mais a palavra para. Não acentuaremos também a palavra polo. Não há mais acento em polo, não há mais acento em pera, não há mais acento em pelo, substantivo. Então, esses acentos diferenciais desapareceram. Porém, a palavra forma e forma. Esta é uma palavra que sempre gerou polêmica. Por quê? Este acento já não existia desde o nosso último acordo ortográfico, mas o brasileiro continuava usando o acento em forma. Então, agora, com o novo acordo ortográfico, este acento é opcional. Nós podemos usá-lo ou não, o acento na palavra forma. Os verbos não perderam os acentos. Muito cuidado em relação a essa regra, porque como nós tiramos o acento de para, muitas pessoas se confundem achando que, por exemplo, o verbo por também não tem mais acento. Muito pelo contrário. Por continua acentuado, diferenciando-se de por preposição. Os verbos ter e vir, na terceira pessoa do plural, eles têm, eles vêm, e todos os seus derivados, eles intervêm, eles contêm, continuam acentuados. Ele pode fazer a tarefa e ela não pôde fazer a lição. Pode e pôde. Pôde, pretérito perfeito do indicativo, continua acentuado. Então, apenas o verbo para perdeu o seu acento. Bom, pessoal, outra mudança. Insignificante, não vai mexer muito conosco, porque são pouquíssimas palavras que entram nessa nova regra. Mas nós temos aquela regra bem conhecida de todos nós, a regra de acentuação do i e o u tônico dos hiatos. Sabemos que quando eles vêm sozinhos ou seguidos de S e não seguidos de NH, eles são acentuados. Então nós temos, por exemplo, saída, acentuado. Agora houve uma mudança. Quando o i ou o u forem paroxítonas e precedidos de ditongo, eles não têm mais acento. Por exemplo, feiura. O u está sozinho, é tônico, mas precedido de ditongo. Então, nós não temos mais acento nesse caso. Mas muito cuidado, pessoal, com esse u e i tônicos. Nós só tiraremos o acento das paroxítonas. Então, por exemplo, a palavra Piauí. Nós temos aí pi, au, i. O i é tônico e precedido de ditongo, mas é uma oxítona, está na última sílaba. Então, as palavras oxítonas não perderam acento, apenas as paroxítonas. Não nos esqueçamos disso.